valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Assim está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Esses próprios não saberiam definir essa vocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compele a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudesse sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa em sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem por elas, pior para eles. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje, foram produzidas 1.355 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, atualizando o seu conhecimento. É isso mesmo que você ouviu. Sabe por quê?
o Espiritismo, desde 1857, vem agraciando a humanidade para nós entendermos Deus, compreender as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Tudo evolui e tem muita coisa ainda a se aprender, porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Afinal de contas, são para mais de 8 bilhões de pessoas. Se tá vindo mais gente, lógico que tá. Isso porque a qualidade de vida aumentou. Você que está reclamando muito, precisa ficar atualizado nos acontecimentos. E nós aqui do Terceira Chamada temos esse papel de alertar, esse compromisso que nós temos com a nossa própria felicidade. Lembre-se, jamais esqueça, Deus cria para o amor. Você é um projeto dele feito para amar, para viver saudavelmente bem. Então fique antenado conosco até o final desta edição. Afinal de contas, o mundo está acontecendo! E falando em mundo acontecendo, como nós falamos aí, 8 bilhões de pessoas e tá chegando mais gente. E as curiosidades de hoje vai ser para você que é mamãe. Tanto mamãe de primeira viagem, como mamães aí, já que já tá no seu segundo, terceiro filho. E para você, papai, ficar antenado para colaborar. Não é para ir dar confusão aí no relacionamento, não. É para colaborar. Então vamos lá. A gestação mais longa de todos os tempos. O tempo ideal de gestação é de 9 meses. Mas tem muita criança aí mais apressadinha, que acaba chegando antes da hora. Isso você bem sabe. O que é mais raro, mas não impossível, é que alguns bebês estejam tão confortáveis ali, na barriga da mãe, que a vontade de sair simplesmente não existe. A gravidez mais longa que se tem notícia é uma que durou impressionantes 375 dias, muito mais do que os 280 esperados. O bebê preguiçoso nasceu bem, pesando pouco mais de 3 quilos. Aí eu me lembrei da minha filha Thaísa, hoje já uma moça. Ela não queria sair da barriga da mãe, não. Não, vamos. E ela foi tirar, já estava até ficando roxinha, porque estava lá já passando da época. São as curiosidades. E para você, mamãe, sempre vá ao médico, tá? Para acompanhar direitinho. Hoje nós temos, inclusive, cirurgias feitas com a criança ainda no ventre da mãe. Então não vale dizer, eu não sabia, não. Terceira Chamada colabora, as redes sociais, o mundo da internet vem ajudando muito a você, mãe, ter qualidade de vida e o seu bebê também nascer lindo e saudável. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo. Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer tudo que tem recebido da bondade divina. Seja grato ao Criador e Pai que lhe dá tantos ensejos de felicidade e procure espalhar a maior alegria. O mais sádio otimismo com todos os que cercam. A alegria é a saúde da alma. E o otimismo é a alegria de amanhã, bem aproveitada no dia de hoje. Espalhe a alegria em torno de si. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. De repente,
pode ter uma casa espírita pertinho de você e você não está sabendo. E o endereço eletrônico da ADEPA é esse, o endereço eletrônico AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. Inclusive no Facebook, no YouTube, temos palestras espíritas compartilhadas, gravadas também pelos nossos expositores, porque afinal de contas o Espiritismo tem dado essa colaboração. E você, época de férias, bucólica Ilha de Mosqueiro, lá em Mosqueiro você sabia que tem instituições espíritas? Tem sim, inclusive nós vamos dar uma, que geralmente as pessoas vão final de semana para Mosqueiro. E lá, A Caminho da Luz possui palestras espíritas toda sexta-feira às 19 horas. Então, antes de ir para casa, por que não assistir uma palestra? Centro Espírita A Caminho da Luz, na bucólica Ilha de Mosqueiro, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquária e a Comandante Ernesto. E também aos sábados, o Centro Espírita Casa de Estevão possui palestra às 19 horas. A Casa de Estevão fica localizado ao ramal DNR, passagem Jade Barbalho, 79, bucólica Ilha de Mosqueiro. Mas e você que está indo a Salinópolis, Pará? Não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz. Esse período de férias continua as atividades, não para, até porque, muita gente vai passar o verão lá em Salinópolis e precisa fluidoterapia, uma conversa fraterna. Então, o Videira de Luz, na cidade de Salinópolis, Pará, fica localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Lembrando que também tem atividades aos sábados às 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Detalhe, não deixe de curtir, compartilhar, porque é sempre bom também nós sermos instrumentos de divulgação espírita. A música é arte, a arte é inspiração, a inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Cancioneiros da Paz. Paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, vamos juntos na corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, vamos juntos a corrente formar. Nós queremos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo, quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz, busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz,
frequência íntima para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Para o mundo inteiro mudar, mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. 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 Para o mundo inteiro mudar. E vamos a mais uma curiosidade sobre você, mamãe. Gravidez, gravidez, brilho na pele. Você já deve ter ouvido em algum lugar que mulheres grávidas têm um brilho especial. Isso é verdade? Sabia? A explicação é que, quando uma mulher está grávida, a quantidade de sangue no corpo dela tende a aumentar em 50%. Esse sangue extra acaba aparecendo na pele, especialmente nas bochechas. Além disso, os hormônios femininos que estão a todo vapor deixam as glândulas de óleo mais ativas, resultando em uma aparência mais brilhante e em uma pele mais macia. A combinação desses óleos extras e do sangue a mais resulta em um brilho notável e muito bonito. É encantador, não é, Márcia de Bonatti? É muito encantador. Márcia que já foi... Quantos filhos, Márcia? 2 meninas. 2. Brilhava, que era uma beleza, né? Até o pessoal pensava que era um anjo que tinha descido. Que nada, era gravidez. Era gravidez. 2 barrigas lindas, viu? Isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini, por ela, Márcia de Bonatti. Palavras de otimismo. Expulse de seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais resolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer, sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 17 de julho de 2024. Pastor afirma que autismo é visita do diabo no ventre da mulher. Autor, Folha Press. O preconceito contra o autismo é um conjunto de atitudes, crenças e comportamentos negativos
dirigido a pessoas com autismo. Isso pode incluir discriminação, estigmatização, falta de compreensão e aceitação e a marginalização dessas pessoas. Um pastor da Assembleia de Deus foi alvo de crítica nas redes sociais após dizer que o TA, transtorno de espectro autista, é resultado de uma visita do diabo no ventre da mãe, ainda na gravidez, durante um culto em Tucuruí, Pará. O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, disse o pastor Washington Almeida. A fala preconceituosa ocorreu durante um culto na Assembleia de Deus em Tucuruí, na última sexta-feira, dia 12. Desde então, o vídeo da pregação passou a circular nas redes sociais. O líder religioso falava para os fiéis que muitos bebês estão nascendo com transtornos. Em cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres visitadas e manipuladas pela escuridão. As crianças hoje, a cada 100, nós temos 30 de autismo em vários graus, afirmou. O pastor ainda tenta explicar por que isso estaria ocorrendo. O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas. Aqueles que não têm a graça, a instrumentalidade para saber lidar com o mundo espiritual. E ele, o diabo, só procura os vulneráveis, os desassistidos. Finaliza. Declarações preconceituosas e capacitistas geraram revolta. Tem que responder criminalmente, escreveu uma pessoa nas redes sociais, propagando desinformação e fazendo exatamente o que Jesus não faria. Eu, como mãe atípica e cristã, há 27 anos, me envergonho e me entristeço muito com essas falas desrespeitosas, comentou outra. Washington publicou um pedido de desculpas na noite de terça, dia 16. Estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava. Quero me retratar com os autistas, com os pais de crianças autistas. Fui muito infeliz quando fiz uma colocação e esse não é o meu caráter, meu perfil. Jamais no meu coração passam coisas dessa natureza. Naquele calor da mensagem falei algo que não podia dizer, não devia falar, disse em vídeo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O TEA não é uma doença, mas uma deficiência, como reconhece a Lei 12.764/2012, chamada Lei Berenice Pianar. Transtorno é condição permanente e não tem cura. É possível estimular o desenvolvimento dos autistas por meio de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar especializada, mas ninguém deixa de ser autista. Ministério da Saúde afirma que se trata de um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento. Condição interfere na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento, esclarece o órgão. Nonato França, o cara quis fazer bonito, mas se deu mal. É aquele negócio, né? Tanto pastor como padre, como espírita ou qualquer corrente espiritualista tem que ter informação para não falar bobagem, né, Nonato? Com certeza, Douglas. A infelicidade do pastor foi usar essa argumentação de características segundo os conceitos religiosos dele, não é? Em cima de uma circunstância que tem o seu caráter científico, como você leu aí na reportagem, não é mesmo? E ao mesmo tempo o caráter humano, tá certo? Imaginemos, já que estamos, digamos assim, dentro desse aspecto religioso, imaginemos então esse Deus que se permite, dentro de toda a grandiosidade que ele nos oferece para a multiplicação da espécie, que somos nós, seus filhos, não é? Desse aspecto humano, permitir que um ser devotado ao mal, dentro dessas circunstâncias, vai interferir na sua criação já desde o nascimento. Meu Deus do céu, é muita ignorância ou mesmo essa questão do preconceito. Mas não estamos aqui julgando, né, Douglas? Nós estamos alertando só para a concepção que muitas das vezes
essas pessoas instituídas no seu aspecto de religiosos, ou à frente de um púlpito, de uma igreja ou qualquer coisa, se deixa levar por essas circunstâncias. Aí sim nós poderíamos dizer, também uma influência diabólica, não é mesmo? Com certeza. Márcia de Bonatti, hoje rede social é uma bênção, uma bênção. Sabe por quê? Porque ninguém mais se esconde na sua hipocrisia. Fez a coisa errada, vem à tona e leva o puxão de orelha e tudo mais. Então, você que está à frente de muitas coisas, a necessidade da atualização. E se seus interesses são escusos, tome cuidado que a casa vai cair, pode cair mesmo, né, Márcia? E então, caiu, né? E caiu, e caiu, caiu. Né? Isso, né? Ele queria a mídia, e sim, teve, né? Ele teve a mídia. Na verdade, ele queria explorar o conhecimento das pessoas, né? E teve o conhecimento, o reconhecimento, mas não da forma que ele queria, né? Ele conseguiu provocar o público, certo? E aí ele começou a ter o questionamento, né? Que nem todos olham da forma que ele olha, a questão do conhecimento, certo? E as diferenças que estão acontecendo agora, devido ao conhecimento, a pesquisa, a análise, a ciência, né? Começam a ter os novos olhares, né? A questão da religião, são formas diferentes de se ver, né? A ciência, o espiritismo, são outras formas. As pessoas não olham como você olha, não é isso? E questionam. E essas outras faculdades, outros olhares, mostram para o povo, para o público, que nem sempre nós somos os mesmos. E os outros são os outros, e as diferenças fazem parte do povo, do público. Muito bem. Nossa colaboração. Em primeiro lugar, querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, em se tratando do autismo, há de se ter muito cuidado na hora de falar. Existem pessoas que estão exagerando no assunto e existem pessoas que estão muito mal informadas. Então sempre vamos buscar pesquisadores sérios para tratar do assunto. A você que tem lideranças religiosas, olha, é por isso que o Espiritismo veio colaborar. O Espiritismo não é religião, em momento algum o Espiritismo é religião. É uma ciência que vem justamente colaborar para que nós possamos entender mundo material, mundo espiritual e a relação que nós temos com tudo isso aí. Então, fica aqui o nosso respeito e lógico que o pastor já pegou o puxão de orelha dele de tanta gente. Eu acho que agora ele vai estudar, Nonato. Agora ele vai estudar. Tem que se formar, não é, Douglas, quanto a isso, né? Porque já não cabe mais essa teologia do medo, né? Que nós não vivenciamos mais isso. Deus é amor. A teologia do medo, né? Teologia do medo. A imposição, pelo que ele coloca ali, exatamente. Na verdade, se você prestar atenção no texto, ele está culpabilizando as mães desprotegidas, aquela história toda. É a imposição do medo. Aí usa o termo Satanás, que nós sabemos que é um termo, né? Para impor o medo às pessoas e justificar uma coisa que não tem justificativa dentro desse aspecto. Todos somos filhos de Deus, até mesmo os autistas. Quer acrescentar mais alguma coisa, Márcia? Douglas, o determinismo, né? Que é definido pela religião, né? Determinismo, né? Eu tenho que olhar como você olha. Não, né? A pesquisa do comportamento humano, da ciência, do espiritismo, que a coisa é bem mais ampla do que a gente imagina. Muito, né? muito. E Deus é maravilhoso, não é só um ponto. Deus cria para o amor. Não é só um ponto de areia, não. É muita coisa. Muito bem. Vamos estudar, meus amigos. Também não vamos chicotear muito as pessoas. As pessoas caíram, vamos ajudar a pessoa a se levantar e a rever os seus erros, tá bom? Nenhuma crítica, mas aqui a gente tem a função de ajudar dentro do conhecimento.
Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, Grupo Tucupi, Canoa Furada. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá. Eu não molhando o pé, compadre, o resto tudo é lucro. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa. E hoje são para as mamães, só que nós não estamos, não, tem um anjo dentro da sua barriga, tem um anjo, você brilha, certo? Acontece muitas coisas boas, e olha só essa, você se potencializa, sabia, mamãe? Grávidas sentem melhor o cheiro das coisas. Durante a gravidez, as mulheres sentem melhor os odores. O mesmo vale para o sabor. Alguns cientistas acreditam que isso faz parte de um mecanismo que ajuda as gestantes a evitar o consumo de alimentos tóxicos que podem ser perigosos para adultos e mortais para os fetos. Tudo isso faz sentido, né? Então, mamãe, nossos parabéns, tá? Aprenda a conhecer ainda mais o seu corpo, ame essa alma de todo o coração, porque é um espírito milenar igual a todos nós. Reencarnação explica muita coisa. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Bonatti, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus
a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante ou a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existente entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveu? E eis a resposta dos imortais: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas eu vou abusar da sua bondade. Kardec faz um outro questionamento. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E eis a resposta dos imortais: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente, a sua natureza, as existências mal empregadas. E Nonato França, agora eu vou falar um pouquinho do meio espírita. O pessoal às vezes fica até com medo, poxa, eu voltar para um mundo inferior e tudo mais. Só que tem um detalhe, almas superiores, elas se prontificam. Você não vai obrigado a estar no lugar que você não queira, porque Deus respeita a evolução de cada um, não é verdade? Com certeza, Douglas. E o interessante da pergunta de Kardec, que ele disse, pode os espíritos encarnar? Ele não disse reencarnar, porque reencarnar é um processo do movimento de encarnar. Então, quando é encarnar, no caso aqui dos espíritos superiores em missão, tá certo? E com objetivos, nós percebemos que há, digamos assim, uma respeitabilidade àquela condição daquele espírito superior, tá certo? E que vem no objetivo de ajudar.
E aí nós temos os exemplos e tantos exemplos deles maior, nós já sabemos quem é. E o seu nome, Jesus de Nazaré. É tanto que ele não dizia assim, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. Aproveitando o ensejo, ele estava ali fazendo a missão em vontade e amor ao Pai. Mas ao mesmo tempo ele estava, claro, também contribuindo para si próprio, dentro dessa evolução, que no caso dele já era crística. Hoje nós, quem sabe, está bem mais acima. Mas é esse o objetivo da reencarnação e da encarnação como missão. Eu me lembro também, não é só a figura de Jesus, Albert Einstein. Todo aquele conhecimento que ele tinha sobre o universo, ele não adquiriu aqui no planeta Terra. Eu já ia falar isso, você me complementando o que nós estamos conversando, foi feliz em colocar Einstein e tantos outros, no campo da filosofia, no campo da ciência humana, da ciência social, enfim, de todos, nós temos os exemplos aí, tá? No campo da religião, Moisés e outros e tantos outros, até chegar ao Cristo. O mais atual que nós sabemos é Elon Musk. Elon Musk veio realmente de Marte. Sim. Por isso essa sede de voltar para Marte. Sim. Mas veja lá, querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, terceira chamada. Em primeiro lugar, temos o livre-arbítrio. E se nós não temos condições de realizar uma tarefa, Deus não vai nos obrigar a realizar aquela tarefa, porque Deus respeita o que é a nossa condição de evolução. Então tem muita gente aí com medo de que Deus determine, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Tanto é que a resposta é clara. Espíritos superiores se prontificam à evolução. Então saiba conhecer a bondade de Deus, as suas leis, porque nós temos livre-arbítrio e Deus sempre trabalha em função da nossa própria evolução. O que é que você quer falar? Não quer falar, né? Ah, tá. Okay. Então tá. E Nonato, lembrando também nosso Senhor Jesus Cristo, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Eu não sei que medo tem esse pessoal de sair da Terra. Pois é. É incrível. Não quero deixar a Terra, mas, gente, existem tantos planetas bonitos e habitáveis, superiores. E se nós formos para planetas inferiores, é porque nós ainda somos inferiores, né? No caso aqui, que nós não somos muito apegados à matéria, né? Nós estamos nessa visão materialista de tudo, não é? Porque a necessidade do espírito encarnado tem a influência na matéria. Isso aí nós sabemos, não é mesmo? Mas nós sabemos que não. Será que Deus fez todos esses outros planetas só para contemplar a natureza? Não pode. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Grupo Sintonia, O Caminho. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz, se não discutir. Amar alguém e não magoar.
percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz, se não desconfiar, trabalhar mais, não desistir, fazer o bem e não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Morrer é voltar para casa. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos, mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus.
Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Lembre-se, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Neurociência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Se Deus cria, nós somos co-criadores. Então tudo que você está sentindo em termos de doenças, preocupações, dá para mudar. Basta usar o quê? Corretamente o atributo da inteligência. Não se menospreze, veja as potencialidades. Às vezes são situações que estão pedindo a nossa atenção. Quando a gente fica muito desleixado, as coisas bagunçam, mas quando a gente retoma o equilíbrio, usando a inteligência, tudo volta ao normal. Mas só que nós não ficamos sozinhos não nesse levante. Tem os benfeitores espirituais de plantão que nos assistem, e o próprio Jesus já dizia: tá acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Mas você não está sozinho não. Tem sim aquela equipe que acompanha o Terceira Chamada há mais de 25 anos. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e Tiago, o Góes e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulinho e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, lembra dele, Nonato França? Lembro sim, tranquilo. Bené da Gaita, antenado, ligado, plugado aqui pela clube. Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martes Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece do Anjo. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus.
pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus, o remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. O tempo é um sábio que nos ensina a valorizar o hoje, aprender com o passado e ansiar pelo futuro. Mariana Moreno. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.